Muito bem, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, é sexta-feira e nós já vamos nos abraçando e nos reencontrando e procurando, não é? Fazer com que esses minutos sejam proveitosos e graças à presença de tantos e tantos amigos espirituais, tenhamos com eles mais uma oportunidade preciosa de juntarmos tudo de melhor dos céus e da terra em proveito dos nossos irmãos espalhados pelo mundo, lembrados ou não nas nossas listas pessoais, aquelas lembram? De tal sorte que todo um imenso bem possa se prestar a tantos e tantos que são milhões precisando do sustento, da ajuda, dos mecanismos de tratamento espiritual, libertação, fortalecimento dos espíritos, das almas, de tal maneira que esses preciosos minutos sejam muito benéficos para um sem número de pessoas. Que bom que vocês já vão chegando, que nós possamos compor a nossa equipe da fluidoterapia, da prece intercessória, da oração pela humanidade para os doentes e sofredores que estão no mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos na cidade onde vocês estiverem, seja em casa, no lar, seja numa instituição qualquer. Importa o que nós pensamos e sentimos. E uma vez abraçados, entrelaçando-nos novamente, os benfeitores já estão devidamente apostos, agradecidos, fazendo a parte mais relevante deste conjunto de fé em benefício de todas as pessoas dentro da inspiração da maior de todas as leis naturais, a do amor, da justiça e da caridade, como tão bem nos colocou no Livro dos Espíritos Allan Kardec. Que todos tenham um pouco de água a benefício próprio ou para oferecê-la a um familiar, um amigo. Que todos vocês possam abraçar os aniversariantes do mês de abril, que já vai se encaminhando para o final. Recebamos também aqueles que chegaram hoje de várias cidades do Brasil, ou mesmo ontem, e que só hoje estão presentes para receberem uma ajuda qualquer, mas também para prestarem auxílio doando do seu magnetismo curador, que enseja a paz, a cura de pessoas como nós em qualquer lugar do nosso planeta querido, de expiações e de provas, governado, co-criado pelo meigo Rabi da Galileia, o Senhor de Nazaré. Que possamos nos sentir bem próximos, totalizando uma mesma e querida família,
vamos nos lembrando dos muitos benfeitores da humanidade, de todos os tempos, e aqueles mais conhecidos e que se dedicaram a auxiliar os sofredores nas últimas décadas e nos últimos séculos. Que tenhamos o privilégio de deixarmos por instantes tudo de lado, valorizando o convite de Deus, do Cristo, de Maria de Nazaré, para estarmos colaborando com eles em proveito da saúde das pessoas, do seu progresso, do seu adiantamento moral e de uma paz profunda que traga definitivamente para os nossos irmãos e irmãs o benefício que resultará em toda uma perspectiva de progresso e de redenção. Que possamos visitar todos os doentes como se tivéssemos esse potencial, a ubiquidade, estarmos em diversos lugares ao mesmo tempo, sem nos dividirmos, porque é através do amor que todos sabem que quanto mais e melhor o oferecemos, mais fortalecidos e mais capazes nos tornamos de sermos úteis na humanidade que nos acolhe. Que possamos lembrar de milhares de hospitais, tanto no plano físico como no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, nos lugares mais iluminados do mundo inteiro, em todas as nações do planeta, onde, no mundo espiritual, portanto, sejam acolhidos e mantidos em tratamento milhares e milhares de desencarnados, para que tenham o melhor benefício para si, recuperando-se das dificuldades de muitas vidas, sobretudo da última existência, em qualquer cantinho da nossa querida Terra. Abençoa os doentes no mundo espiritual, portanto, os doentes no plano físico, bebês recém-nascidos, crianças na primeira infância, na segunda, de todos os lugares, jovens, adolescentes, adultos e, muito frequentemente, os idosos, pelos problemas que possuem, pelo avançar da idade, na reencarnação em curso. Que possamos pedir a Deus e a Jesus pelos imigrantes, pelos refugiados, por aqueles que tentam chegar à Europa a partir do norte da África, aqueles que tentam chegar dos países centro-americanos, sul-americanos, através do México aos Estados Unidos da América, encontrando
as piores barreiras, muralhas, impedindo-os de chegarem a um lugar para viverem em família com mais conforto. Porque nós, Jesus, nem pensamos neles, porque temos um relativo conforto. Mas e eles? Egressos de lugares em conflitos, da pobreza, da miséria, da fome, da desnutrição, tentando um espaço para si e para os seus, em condições um pouco melhores. Abençoa as tribos dos povos originários do mundo inteiro, aqueles que sofreram a crueldade do processo colonizatório europeu. Abençoa-os todos, e na medida em que tu providencias o resgate dos milhões que morreram, acolhendo também os encarnados a serem magnetizados pelo vosso amor, para que tenham vida, tenham saúde, sejam protegidos na realidade que tem hoje em diversos lugares do mundo. Cuida, Jesus, dos países da África, da Ásia, cuida dos lugares visitados pela dor, da violência, da guerra, da crueldade também, das invasões de seus territórios, gerando massacres, genocidas da parte daqueles que têm armas modernas que as utilizam para matar, dizimando os povos. Resgata-os, por favor, por misericórdia de Deus através de tuas mãos. A faixa de Gaza, os palestinos que perderam tudo, 50.000 mortos em 1 ano e meio. A Cisjordânia, os mortos do Líbano, atingidos pelos mísseis também de Israel. A Ucrânia, atingida pelas armas do Kremlin. Outra questão tão grave em pleno século XXI, quando já poderíamos estar vivendo em paz. Mas enquanto o anticristo estiver fomentando a destruição e a morte, que se há de fazer, além de suplicarmos misericórdia e, em orando, pedirmos a Ti, Jesus, e a Maria de Nazaré, que se amenizem todas essas dores individuais, pessoais, familiares, nessas regiões
Cuida, Jesus, de que possamos ter a paz, ao menos um armistício, uma pausa para cuidarmos das crianças, dos bebês, das mulheres, dos adultos de todas as idades, dos idosos, para que possam ter um lugar para viver nas suas próprias cidades e regiões de origem. José da Galileia, o querido João Batista, os apóstolos, os discípulos, os servos e os amigos de Jesus, se unindo nos céus e na terra, empreendendo o trabalho tão necessário para uma certa libertação de todos que estão sofrendo tanto no plano físico e no mundo espiritual, onde tudo, ou quase tudo, é tão escuro, tão triste, tão doloroso nos umbrais e nas trevas, enquanto muito poucos conseguem subir um pouco mais após a morte, espontaneamente ou com ajuda, para uma vida um tanto mais serena. Daí a nossa súplica, que os atratores divinos, os vórtices da luz, acolham, abençoam, conduzindo as vítimas de toda a maldade, da violência das guerras, as vítimas do suicídio, dos abortos induzidos. 14 milhões este ano, no planeta inteiro. Mortes violentas e cruéis, gerando para o futuro, mas já não mais na terra, as agruras das expiações dolorosíssimas que vão vitimar uma boa parte dos que estão indo embora, expulsos da terra, no planeta do degredo. Que tu possas iluminar toda a psicosfera, o envoltório fluídico do planeta que tu diriges, criando condições de alento, de esperança, caridade e fé para os mais necessitados. Estrelas radiosas, enviando equipes para a transição em curso na Terra, iluminando, cuidando, protegendo, abençoando, libertando, com vistas às aquisições morais tão necessárias do nosso planeta e da nossa gente, a humanidade, o grande rebanho na Terra. Envolve, Jesus, os lares, as ruas, as instituições humanas todas, para que as tuas bênçãos sirvam como elemento de progresso, de cura e de paz
para um sem número de irmãos e irmãs por toda parte. Que o teu amor preencha todos os espaços físicos, mas sobretudo morais, gerando o bem, o progresso, o caminho para a felicidade que cada um haverá de realizar por si e pelos demais. Cuida, Jesus, das criancinhas e dos jovens. Cuida de todas as nações e seus povos, culturas diferentes, raças, etnias distintas, dos povos que já viviam e se desenvolviam na Terra, como os chineses e os hindus, tanto quanto aqueles egressos de capela que foram formando outras raças, os caucasianos, e tentando o progresso que até então não foram capazes de alcançar. Que a estratégia do infinito amor siga seu curso. Todos prosperem, todos se adiantem, todos sejam livres e mereçam viver no planeta como tu dizias, quando a Terra haveria de pertencer aos mansos de coração. Muito obrigado, amigos, pela presença de vocês nesta tarde ou noite. Que vocês repousem, sintam-se abraçados por espíritos muito amorosos, familiares, amigos, conhecidos, e também aqueles que descem das alturas quando oramos para nos abraçar nos nossos pequenos esforços de recuperação moral, que os mais conscientes têm procurado exercer. Que estejam todos muito bem e amanhã, no sábado, possamos ter a prece no horário habitual e um pouquinho depois, la oración por la humanidad, a nossa prece, feita apenas aos sábados em espanhol. Cuidem-se, amigos. Sigamos agradecendo a Jesus e a todos aqueles que, em nome dele, nos apoiam, nos assistem, tanto quanto ao mundo inteiro, por quem todos os dias nós oramos, para que tenham o melhor para si. Muito obrigado, descansem, usufruam do melhor que puderem alcançar. E amanhã, novamente juntos estaremos. Muito obrigado e até lá, meus amigos.